Meus amados e queridos irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Antes de mais nada, eu quero render a minha gratidão ao meu Deus, porque eu não avisei aqui, mas nos últimos dias, faz 10 dias hoje que eu me submeti a uma cirurgia e Deus dirigiu todas as coisas. Ainda estou convalescendo, mas tudo anda maravilhosamente bem. Já retirei os pontos. Então eu rendo a minha gratidão a Deus, a igreja que orou por mim, aqueles que souberam, principalmente a congregação aqui do Augusto Franco, através do pastor Roberto Moraes. Que Deus abençoe a você e recompense com toda a sorte de bênçãos. Estou aqui para louvar a Deus e continuar com esse trabalho. Quero agradecer também a minha família, minha esposa, que esteve sempre próximo, sempre preocupada com a melhor forma de recuperação. Os meus filhos que me ajudaram. Deus é bom, Deus é maravilhoso e por isso a minha eterna gratidão. Quero também agradecer a você que tem nos ajudado. Nós precisamos que você nos ajude mais, se desprenda mais nesse trabalho. Você que já é inscrito, oriente a outros a fazer o mesmo. Você que já compartilha os vídeos, continue fazendo e orando para que outros o façam também. Glória a Deus. Nós estamos nos últimos dias tratando numa série as cartas da igreja, as cartas à igreja da Ásia. Hoje nós terminaremos essa série com as igrejas de Filadélfia e Laodiceia. Mas agora eu quero convidar a você para lermos na palavra de Deus, livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13, que diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca cairá. Aliás, dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Então nós vamos falar nessa oportunidade sobre a igreja de Filadélfia. Queridos irmãos, as igrejas da Ásia Menor, destinatárias das cartas e dos cuidados do Senhor Jesus, tinham um inimigo em comum, que o próprio Jesus chamou de a sinagoga de Satanás,
devido à extensão dos seus males que eram causados naqueles dias. Jesus repete algo à igreja, à pequena igreja de Filadélfia, que ele fazia sempre às demais. Ele faz um elogio ao pastor, quando ele diz, e ao anjo, isto diz o que é o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Ele primeiro, ele se apresenta, ele se autodenomina, ele diz, eu sou o Deus, eu sou Deus, eu sou o verdadeiro. Quando ele diz verdadeiro, porque ele queria falar para a igreja ali em Filadélfia, que há muitas mentiras que tentam ser parecidas ou aparentar-se com o Senhor. Mas ele disse, eu sou o verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre, ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Como que ele querendo dizer? O que abre e ninguém fecha. Isto é, o que primeiro eu abro uma oportunidade, eu abro uma porta, eu abro algo bom e ninguém pode impedir. Quando eu quero fazer, eu faço. Eu posso e eu faço, ninguém pode fazer nada além de mim. Ele mesmo já disse, sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Aí ele diz, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Aí ele diz, ele vai diretamente ao pastor da igreja em Filadélfia. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia, historicamente, era uma igreja pequena. Disse que alguns comentaristas dizem que ela não tinha o fervor teológico de Éfeso, nem tinha a riqueza de Laodiceia, mas tinha algo muito mais do que o fervor e muito mais do que a riqueza. A disposição para pregar o evangelho pelo amor que tinha às almas perdidas. Glória a Deus. Quando Jesus diz, tendo pouca força, isto é, tendo pouca força de trabalho, pouca disposição de pessoas, sendo pouco, sendo pequeno aos olhos do homem, guardaste a minha palavra. Queridos irmãos, para guardar a palavra de Deus, para amar o próximo, para pregar a palavra, arrebanhar as ovelhas que Jesus disse que eram do aprisco, mas que estavam fora e que convinha que fossem agregadas, não é preciso ser grande, não é preciso ser um suntuoso templo, uma catedral. Queridos, eu quero dizer, não por saudosismo, de forma alguma. Saudosismo é o apego exagerado que se tem a coisas passadas. Não digo isso por saudosismo. E nem sou contra a igreja grande. Pelo contrário, o povo de Deus tem que cultuar a Deus de forma confortável, sem atropelo, sem aperto. Portanto, a igreja grande, a catedral, é uma bênção para se cultuar ao Senhor. Mas eu tenho saudade mesmo das igrejas pequenas, daquelas que, ainda no desconforto, permitiam Jesus estar ali. Quando eu disse que não sou contra igreja, não sou saudosista e tenho saudade das igrejas pequenas, eu também gosto da igreja grande, isso é uma bênção. Glorificar a Deus numa igreja grande é bênção. Ninguém diz o contrário. É conforto. É dádiva de Deus. Todavia, o que muito se vê são esforços sobre-humanos para se construir grandes igrejas, acarretando sobremaneira os membros, não se importando com a necessidade dos seus membros, para depois, da igreja grande construída, trabalhar de todas as formas, com grandes e engendradas campanhas,
de arrecadação de dinheiro, de arrecadação disso e daquilo, para depois encher de crentes vazios, de crentes espiritualmente frios. Glória a Deus. Portanto, a igreja de Filadélfia não era essa igreja grande e cheia de crentes vazios, não. Era uma igreja pequena, mas cheia de crentes cheios do Espírito Santo. Crentes comprometidos com a pregação do Evangelho. Crentes que, sabendo que em número eram poucos, mas que com Deus era a maioria. E eles fizeram o que Jesus agora aprova e testemunha. Glória a Deus. Eu sei as tuas obras. Diferentemente de Sardes, que Jesus disse que a igreja, o pastor da igreja tinha nome de vivo, mas estava morto. Aqui em Filadélfia ele aprova. Quando ele diz, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando Jesus diz isso, meus queridos irmãos, eu quero fazer aqui uma referência, que aquelas igrejas da Ásia, eram 7, aquelas que receberam as cartas, e elas tinham grupos ferozes, e grupos de inimigos ferozes. Por exemplo, tinha um grupo que Jesus chamou de sinagoga de Satanás, que está registrado na Bíblia, que eles estavam em Éfeso, estavam em Esmirna, estavam em Pérgamo, estavam em Tiatira e estavam aqui em Filadélfia. Mas tinha outro grupo, tinha o grupo dos Balaonitas, e tinha também o grupo dos Nicolaitas. Então eram grupos inimigos ferozes do Evangelho, da pregação do Evangelho, e que estavam acarretando sérios problemas à igreja. E por isso, certamente, é que o Senhor endereçou aquelas cartas para socorrer aqueles pastores. Uns estavam indo bem, outros estavam mortos, como o de Sardes, mas importava ao Senhor Jesus salvá-los, não só a eles, mas, como ele chama, ao restante que estava para morrer. Então, os nicolaítas estavam em Éfeso e estavam em Pérgamo. Éfeso tinha as duas oposições, da sinagoga de Satanás, que eram os que diziam que eram judeus, isto é, eram os que diziam que eram crentes e não eram mentirosos. Eles estavam, então, os nicolaítas estavam a sinagoga em Éfeso e estava também em Pérgamo. Então, os nicolaítas eram pessoas, meus amados irmãos, que vendiam as coisas santas. Os utensílios do templo, eles vendiam para arrecadar vultosas campanhas, vultosas somas de dinheiro. Os nicolaítas também dizem que eles vendiam visões e profecias, isto é, tinham visões e profecias sob encomenda, de acordo com o querer e o gosto do cliente. Eles faziam isso. Então Jesus não haveria de deixar que o seu povo fosse corrompido, fosse vencido por esta casta de inimigo do Evangelho, e que era nada mais nada menos que inimigo do próprio Jesus Cristo. Aí ele diz, eu pus uma porta aberta. A porta, meus amados irmãos, no Antigo Testamento, aliás, no Novo Testamento, tem um simbolismo muito grande. A porta fala de oportunidade, fala de chance. O apóstolo Paulo falou de porta em 1 Coríntios capítulo 16, e versículo 8 e 9, ele fala de porta. E também em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 12 e 13. Glória a Deus. Então, ele diz, eu tenho uma porta aberta e ninguém pode fechar. Que porta era essa? Era a porta da pregação do Evangelho. Era Jesus facilitando a igreja de Filadélfia para pregar o Evangelho. Continuar com aquele amor ardente às almas perdidas, para trazê-las ao aprisco, para trazê-las ao redil do Senhor. Então Jesus aproveitou aquela disposição do pastor e da igreja de Filadélfia e diz, eu tenho pus uma porta aberta. Glória a Deus.
e ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. O que Deus faz, irmão, ninguém pode desfazer. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Aleluia. Então a igreja de Filadélfia, ela traz esse exemplo de uma igreja amorosa, de uma igreja que não se deixou comprar, nem foi vendida, como fizeram outras. É uma igreja que guardava, como diz a própria Bíblia, guardava a palavra da paciência do Senhor, guardava o nome do Senhor. Houvesse o que houvesse, perseguição da sinagoga de Satanás, dos nicolaítas, pode haver o que for. Se Jesus está com você, se Jesus estava com o pastor de Filadélfia, nada lhe aconteceria. Aí, meus amados irmãos, Jesus faz então duas promessas ao pastor de Filadélfia. Ele faz uma promessa temporal, uma promessa para os dias atuais, para a época, e faz também uma promessa escatológica. A promessa temporal era aquela de que ele diz: eu vou dar vitória sobre os da sinagoga de Satanás. Leamos o versículo 9. Ele diz: eis que eu farei ao da sinagoga de Satanás, aos que dizem-se judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Ele dizia ao pastor: não precisa empreender nenhum esforço, não é preciso mandar nenhum aviso, não é preciso mobilizar ninguém. Eu farei com que eles venham e adorem aos teus pés, para que saibam que eu te amo. Essa era uma promessa maravilhosa. Que promessa maravilhosa é essa? De Deus fazer que os seus inimigos venham aos teus pés reconhecer que você tem um Deus que zela por você. Reconhecer que Deus lhe ama. Glória a Deus. E a promessa escatológica ainda não aconteceu. Ele diz: aqui no versículo 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. Jesus falava então da grande tribulação, que acontecerá imediatamente após o arrebatamento. Então, meus amados, essas promessas que o Senhor fez ao pastor de Filadélfia, naturalmente, deve ter dado um novo ânimo a ele. Lhe deu forças para caminhar mais uma milha, sabendo que o Deus a quem ele confiou a sua vida, o Deus da igreja que ele tomava conta, o Deus da igreja que ele guardava, era o Deus que estava fazendo essas duas grandes promessas, uma para se cumprir nos dias dele e a outra no porvir, lá no arrebatamento da igreja. Então, às vezes nós nos alegramos com promessas de homens que muitas vezes nem são cumpridas. Imagine promessas do próprio Deus, escritas, promessas escritas, não eram nem faladas, eram escritas. Certamente ele passou dali, apesar de já ser um homem honrado, na própria boca do Senhor, um homem que guardava a palavra do Senhor e por nada negava o seu nome, ele certamente teria razões maiores para continuar adorando esse Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra e que está aguardando o dia para vir buscar a sua igreja e levará para o céu aqueles que lhe aceitarem como suficiente Salvador. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.